Se eu disser para você que um texto não é um amontoado de palavras sem objetivo, acho que eu não vou contar nenhuma novidade. Você está cansado de saber que o texto tem estrutura, tem organização, tem encadeamento de ideias. O texto precisa ser capaz de transmitir uma mensagem clara a quem o lê, ou seja, ao receptor. E existe sempre, por trás de quem redige, existe sempre uma intenção. Qual é a intenção? Eu quero pura e simplesmente informar, eu quero divertir, eu quero convencer, eu quero explicar. E aí eu começo a definir o tipo de texto que eu vou produzir, né? Para isso, é imprescindível dominar alguns mecanismos de organização textual, organização do texto. Através desses mecanismos, né, dessas articulações das ideias, das relações linguísticas, através disso tudo, eu chego ao que eu quero, que é dar sentido ao meu texto. Para isso, vai ser muito importante trabalhar direitinho dois conceitos: coerência e coesão. Isso não entra só na elaboração de um texto, isso entra também, já virou até item de concurso público. Se você pegar o programa de português de muito concurso público, você vai ver lá, coerência textual, coesão textual, às vezes no mesmo item, coerência e coesão textuais, né? Isso é fundamental e a gente vai ver direitinho o que é isso, o que se consegue com o texto coerente, né? Com a coerência e com a coesão. Eu acho que você já ouviu alguém dizer, fulano é incoerente, não é? Fulano é incoerente, ou então, fulano é coerente, o comportamento dele é assim, assado, ele é sempre muito coerente. O que vem a ser uma pessoa coerente, o que vem a ser uma pessoa incoerente? Pare para pensar. Você imagina o seguinte, vou pegar um exemplo bem concreto aqui. Futebol, o sujeito é corintiano doente, louco, né? Acorda Corinthians, passa o dia Corinthians, vai dormir Corinthians, né? E sonha Corinthians, né? Aí está passando lá na televisão o jogo do Palmeiras contra sei lá eu quem, contra o Bala Mistura, e o Palmeiras marca um gol e esse corintiano pula de alegria, gol do Palmeiras, né? Você vai dizer, pô, o cara pirou. O comportamento dele é incoerente, aparentemente, não é? Aparentemente, porque ele é corintiano, ficou feliz da vida porque o Palmeiras marcou um gol contra não sei quem, você vai dizer, o cara é doido. Mas espera aí, e se essa vitória do Palmeiras favorece o Corinthians em alguma coisa? Ou seja, a vitória do Palmeiras, a derrota do time que está enfrentando o Palmeiras favorece o Corinthians, e aí? O comportamento dele é coerente ou incoerente? Percebeu? Né? Então, a coerência, para falar o português claro, é aquela coisa do tem a ver, não tem a ver. Se tem a ver, é coerente, se não tem a ver, é incoerente. Nesse sentido, acho que ficou o exemplo popular aqui, é bem fácil para você perceber. Quando você escreve um texto, você precisa ser coerente. Se você acabou de afirmar alguma coisa no seu texto, daqui a pouco você afirma uma que desmente aquela que você afirmou antes, você está sendo incoerente. O encadeamento tem que ser lógico. Não vale chutar. Não vale chutar, não pode chutar. Por isso, a coerência é fundamental. E essa coerência se dá, ou pode se dar, né, pelas palavras escolhidas, né, pelos conectivos que muitas vezes estabelecem. Eu ouço isso de vez em quando, né? Embora o time tenha jogado bem, venceu. Embora o time esteja jogando bem, né? Sei lá, alguma coisa que seja positiva. Ora bolas, embora o time esteja jogando bem, para que faça sentido isso, eu preciso, embora o time tenha jogado bem, perdeu. Aí parece, né, que a coisa se combina melhor, parece que há um pouco mais de coerência nisso. Mas eu volto ao ponto inicial. O que aparentemente é incoerente pode ser coerente. Você quer ver? Então você imagina o seguinte, o time começa o campeonato, joga bem e perde. Segunda partida, segunda rodada, joga bem, perde. Terceira rodada, joga bem, perde. Quarta rodada, joga bem, vence. Aí você diz, embora tenha jogado bem, né, venceu.
né? Ou seja, o time jogou bem, mas venceu. Por quê? Aí nós temos a coerência não com o jogo em si, mas com toda a história do campeonato. Até então tinha jogado bem e tinha perdido. Desta vez jogou bem, mas ganhou. O mas ganhou não se opõe a jogou bem. O mas ganhou se opõe ao passado, ao que aconteceu antes, e é coerente. Então, a coerência depende muito da circunstância, depende muito da situação, depende muito de como a coisa é trabalhada. Por isso é muito importante tomar cuidado com isso, ler e reler, para ver se de fato você está, naquele texto, sendo coerente com o que você diz ali e com o que está margeando o texto, com tudo que está na história do texto, na história dos fatos que ali estão, em suma, né, na base de tudo aquilo. Bem, o que é um texto argumentativo? O que é uma dissertação? É a defesa de um ponto de vista. Por incrível que pareça, muita gente que vai fazer uma prova dessas pergunta, mas eu tenho que defender meu ponto de vista, eu posso apresentar meu ponto de vista, mas é evidente que não só pode, como deve. Se o tema do texto é dissertativo, ou seja, se quem mandou você redigir, quem pediu que você redigisse, quer a sua posição a respeito de alguma coisa, é preciso que você expresse o seu pensamento a respeito desse problema, desse tema. E aí você vai apresentar argumentos para defender a posição A, a posição B. E esses argumentos têm que ser coerentes. A coerência argumentativa depende da harmonia entre a tese defendida e aquilo que você expõe como argumento. Além disso, a conclusão. Muita gente consegue escrever a respeito de um tema, vai, a gente pensa que a conclusão vai ser X. Daqui a pouco a gente lê e diz, portanto, o sujeito diz lá, portanto, Y. Como assim? Você trabalhou todo o texto para mostrar que a solução, na sua visão, é X, você conclui que a solução é Y. Existe incoerência entre a argumentação e a tese defendida, o desfecho, a conclusão que se apresenta. É preciso tomar muito cuidado com o chute argumentativo. Isso é muito grave. Por exemplo, agora em tempos de internet, né, o sujeito usa lá um argumento, quer usar o chamado argumento de autoridade, que é muito importante, ele cita alguém importante na área, né, e esse alguém importante na área teria dito tal coisa a respeito do tema. Só que, na verdade, o sujeito que escreve o texto ouviu, né, de orelhada, não sabe se é verdade, se o sujeito disse, não disse aquilo, leu num desses textos que correm pela internet, né, falsos até mais não poder, e apresenta aquilo como argumento de autoridade para defender ou para comprovar que a tese que ele defende tem fundamento. Vai entrar pelo cano. O examinador não é bobo. O examinador vai checar. Já leu, vai ler. Esse chute na argumentação é furado. Outra coisa, apostar em teses suspeitas. Um exemplo bem claro, pena de morte. Vira e mexe, isso é tema de redação. Pena de morte. Né? Aí o sujeito escreve lá defendendo a adoção da pena de morte e diz que ela reduz a criminalidade. Né? A pena de morte reduz a criminalidade. Todos os estudos sociológicos a respeito do tema provam, por A mais B, que a pena de morte não reduz a criminalidade. Isso não é chute, isso é dado. Isso é dado. Então, você quer defender a pena de morte? Defenda, mas não use esse argumento, porque você vai simplesmente ser incoerente. É só ler um pouquinho desses trabalhos para você ver que, em geral, quando se adota a pena de morte, num primeiro momento, por incrível que pareça, há um aumento da taxa de criminalidade e depois uma estabilização nos níveis anteriores. Então, não funciona. É o tipo do argumento que se usa para, né? Vou chutar aqui, vou dizer, eu acho, mas é coerente com a realidade? Não é coerente. Os estudos provam que não é assim. Bem, e como fica a coerência no texto narrativo? Narrar é contar uma história, né? Narrar é contar um fato, é relatar um fato. No texto narrativo existem personagens, não é? Existe a interação entre os personagens ou as personagens, tanto faz, não é? Existe o tempo que pode ser
de verdade mesmo, o tempo cronológico ou o tempo psicológico, existe o espaço, o ambiente em que se dão as cenas, né? Existe tudo isso. E a gente pode comparar a questão da coerência no texto narrativo, pode comparar um pouquinho com aquela coisa que é comum no cinema, na televisão, a chamada continuidade. Sabe o que é continuidade? Você vê lá novela, né? Então está lá, blá, 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 pum, acaba o capítulo, né? Preste bastante atenção. No dia seguinte, né, está lá novo capítulo da novela. De repente, sem mais nem menos, a cena continua, mas o fulano que estava com chapéu não está mais com chapéu, né? Na mesma cena, né? Porque aquilo foi gravado no dia seguinte e o continuista se esqueceu de anotar direitinho e o fulano estava de chapéu, não está mais de chapéu, né? Ou estava de camisa branca, agora com a camisa bege, por aí vai, né? Você fala, pô, né? Isso porque é uma história, ficção e tal. Quando você conta um fato, quando você narra, você precisa tomar cuidado com todos esses detalhes, né? A coerência no texto narrativo vai depender justamente disso, da possibilidade, da capacidade que você tem de se prender à chamada verossimilhança, né? Aquilo que realmente precisa ser encadeado para que as coisas tenham sentido. Você não pode dizer, por exemplo, né, que eu me lembro muito bem desse caso, uma vez na televisão, uma entrevista com alguém que se dizia vítima de um maníaco que telefonava para a casa dessa pessoa, né? Faz tempo isso, né? Aí, e nem existia o tal do Bina nessa época, né? Então, eu me lembro do jornalista perguntando a essa pessoa, mas como é que você sabe que era fulano que ligava para você para dizer essas coisas? E aí essa pessoa disse assim, quando ele ligava para mim, depois da milésima vez, eu desligava e ligava para a casa dele e dava ocupado. Isso é simplesmente impossível, porque se eu ligar para a sua casa, você não consegue desligar de jeito nenhum. Se eu ligar de um fixo para a sua casa, para um fixo, quem desliga sou eu, não é você. Então, o que você está contando não cola. Qualquer policial com, né, 3 neurônios funcionando vai perceber que você está mentindo, que a sua história não cola, que o que você disse que fez não dá para fazer, pura e simplesmente. Então, quando você conta uma história, você não pode também exagerar, né, nessa inverossimilhança, porque senão não funciona. Dizer que tal coisa aconteceu numa praia do Afeganistão, né, é pouco provável, ou numa praia de Minas Gerais, né? A praia de Minas Gerais está para existir, não existe, né? O mineiro, Minas não tem praia, o Afeganistão também não tem praia, não tem litoral. Portanto, tome cuidado para não sair dizendo bobagem no texto narrativo, contar uma história que, de tão recheada de coisas inverossímeis, acaba fazendo, né, o leitor perder o gás. Você tem noção da importância da coesão, dos expedientes de coesão na elaboração de um texto? Pode ser um texto argumentativo, um texto narrativo. Você tem noção da importância capital disso? Pois é, a coesão é fundamental, você vai ver aqui pelos comentários que eu vou fazer. Mas, em suma, num texto em que há coesão, ou melhor, um texto em que há coesão, pode ser chamado de texto coeso ou coeso. Você vai estranhar a pergunta, né? E eu fiz a pergunta porque nos dicionários antigos só se encontrava essa recomendação de pronúncia que parece estranha hoje, coeso. Você vai dizer, como é que isso aparecia nos dicionários? Aparecia a palavra e, entre parênteses, um E com acento agudo, porque, de fato, essa é a pronúncia clássica, erudita, não sei o quê. Mas o povo nunca entrou na onda do coeso e, felizmente, os dicionários se renderam e hoje indicam as duas pronúncias como perfeitamente possíveis, coeso ou coeso. Coeso é, sem dúvida, de longe mais usada do que coeso. Pois bem, um texto coeso ou um texto coeso é um texto em que há coesão. E o que é a bendita coesão? Você já conversou com alguém que começa a conversa assim? Então, ela me disse, aí você diz, ela? Mas ela quem? Muita gente faz isso, começa a conversa já com um pronome, ela, por exemplo, sem que haja nenhuma referência anterior. A gente fica sem saber quem é ela, né?
Esse é um exemplo de texto sem nenhuma coesão, texto com zero de coesão, porque a coesão é justamente isso, é a costura. Eu estou no parágrafo 2 e o texto é coeso ou coeso, e se ele é de fato coeso ou coeso, eu não preciso voltar ao parágrafo 1 para entender do que se fala ali. A costura está sendo feita direitinho, os pronomes substituem direitinho quem deve ser substituído, os advérbios, né? Aqui, lá, acolá e por aí vai, quer dizer, eu não preciso ler de novo para saber onde é aqui, onde é lá, ou então, um expediente de coesão que se usa muito, substituir, não por um pronome, mas por uma expressão que seja uma marca, né? De alguém que já foi dito, por exemplo, Machado de Assis, né? Então, você está lendo um texto, e o autor do texto cita Machado de Assis. Daqui a pouco ele diz, o bruxo do Cosme Velho. Você vai dizer, o bruxo do Cosme Velho? Quem é esse? É Machado de Assis. É Machado de Assis, né? Cosme Velho é um bairro do Rio de Janeiro. E essa denominação, bruxo do Cosme Velho, é dada, né, há muito tempo a Machado de Assis. Aí você vai me dizer, e se eu não souber? Lembra o que eu disse no começo? Leitura, cultura, bagagem, reservatório, tanque de combustível. Os expedientes de coesão, muitas vezes, se valem disso, de informações que o escritor tem e que o leitor deveria ter. Aí você vai dizer, é injusto. É injusto coisa nenhuma. Injusto é não ler. É isso que é injusto. Injusto, errado é não ler, é não se informar. Leia, vá atrás. Está lendo lá. O sujeito escreveu, Machado de Assis, não sei o que e tal. O bruxo do... Não sabe? Nenhum problema, ninguém é obrigado a saber. Vá atrás. Não passe batido por um expediente de coesão usado num texto desse tipo. E faça disso um tanque, uma reserva, para você também usar. E aí o examinador que for ler seu texto, que se vire, que se dane, ele que vá atrás, ele que cumpra o papel dele. E você cumpra direito, hein? Porque não adianta você fazer referência, usar esses expedientes, né? Fazer referência e, né? Está dizendo bobagem, não pode. A frase que você usa, a informação que você usa, tudo isso tem que ser checado, tem que ser consciente. Então, a coesão é isso. Eu uso termos que vão costurando o texto e eles podem ser sintáticos, aí, morfológicos, os pronomes, os advérbios e tal, podem ser formados por expressões inteiras que substituem um termo que foi, um nome que foi citado, um país, daqui a pouco você não quer repetir o nome desse país, você se refere a esse país de um outro jeito, com uma característica que todo mundo sabe, ou mesmo que não saiba, relativa a esse país. Você fala de Paris, a cidade luz, né? Fala de Roma, a cidade eterna, né? Então, falou Roma, tarará, daqui a pouco, no segundo parágrafo, a cidade eterna é Roma, né? E por aí vai, né? São expedientes de coesão que vão costurando o texto, agregando informação, muitas vezes, né? E a coisa flui. No jornalismo, nós temos bons e maus exemplos de coesão no texto, no relato. Por exemplo, jornalismo policial, notícia sobre um assalto, né? Então, a notícia começa com, né, os fatos básicos, ladrões entraram na casa de não sei quem, na rua tal, aconteceu isso e aquilo, a polícia chegou e tal, não sei o quê, o pessoal foi preso, foi para a delegacia, o delegado falou. Dali a pouco, lá para frente, Guimarães disse... Quem é Guimarães? Uma coisa é escrever um texto em que se fala, por exemplo, de um grande cientista, conhecido, né? E dali a pouco eu uso o sobrenome dele, né? Cito pela primeira vez o nome completo e depois retomo pelo sobrenome e digo alguma coisa a respeito dele. Todo mundo sabe de quem eu estou falando, a figura é conhecida, pode ser das ciências, das artes e por aí vai. Agora, numa notícia policial, ladrão, vítima, delegado... Dali a pouco, Guimarães disse, quem é Guimarães? Isso me obriga a voltar aos parágrafos anteriores para descobrir quem é Guimarães, né? Nessas horas, não é preciso ter medo. A gente aprende na escola uma coisa horrorosa, que é assim, não pode repetir. Quem disse? Quem disse? Então, se foram apresentados os personagens do episódio, e daqui a pouco eu preciso falar de novo do delegado, por que não dizer o delegado disse? Qual o problema?
É muito melhor dizer o delegado disse do que Guimarães disse. Ninguém sabe quem é Guimarães, né? Se eu disser, o delegado afirmou, acabou, é o delegado. Fim. Ah, mas já usou o delegado antes? Sim. Qual o problema? E daí? Né? Não há nenhum problema nisso, pelo contrário, só há vantagem, o texto fica claro. Então, não convém exagerar nessa coisa dessa busca desenfreada na hora de substituir um elemento já citado, ou já substituir por um pronome, depois por uma característica X, depois mais uma, e quando se esgota, a gente acaba inventando bobagem. Quer ver um exemplo concreto que eu vou dizer aqui? É verdade. Verdade. Uma vez, Ayrton Senna e Alain Prost, Grande Prêmio do Brasil, 1993, lembra? Os menos jovens não vão lembrar, mas foi a última vitória de Ayrton Senna no Brasil. Em 94 ele disputou o Grande Prêmio, mas não venceu. Logo depois ele faleceu naquele triste acidente lá na Itália, em Imola. Pois bem, nesse Grande Prêmio de 93, o que aconteceu? Prost e Senna eram rivais. E começou a chover, pronto, o Prost tirou o time de campo, o Senna foi brilhante na chuva, ganhou. Um jornal publicou uma matéria sobre a corrida e vai, né? Prost, Senna. O Prost na Fórmula 1 era chamado de professor, né? Era o apelido dele. Então, na passagem seguinte, Prost vira o professor, o Senna vira sei lá o quê. Na passagem seguinte, Prost vira o francês. E na passagem seguinte, o Prost vira, sabe Deus o quê, que eu já não lembro mais. Mas o jornalista foi lá, troca daqui, troca de lá, e tudo bem. Quando se esgotou o repertório, você não imagina o que fez o jornalista para se referir ao Prost. Sabe o que ele escreveu? O nanico. Primeiro, o nanico é de um mau gosto absurdo. É deselegante, desrespeitoso. Segundo,